E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. A preparação do Flamengo para a final da Libertadores sofreu um baque gigantesco e totalmente inesperado. Nas últimas horas, o clube recebeu a confirmação de que Pedro, referência técnica e goleador absoluto do elenco, não terá condições de participar da decisão continental e só deve retornar aos gramados em 2026. A notícia caiu como uma bomba no ninho do urubu, principalmente porque o problema que o afasta da final não é a fratura no braço direito, e sim uma nova lesão que mudou completamente o cenário planejado pela comissão técnica. Tudo aconteceu de forma repentina. Durante a atividade de terça-feira, Pedro sentiu um incômodo incomum na coxa esquerda e imediatamente comunicou aos profissionais do departamento médico. A desconfiança inicial virou preocupação real na manhã seguinte, quando o atacante passou por exames detalhados em uma clínica especializada. A ressonância magnética foi definitiva: lesão no músculo reto femoral, uma região fundamental para arrancadas, explosões e finalizações, justo a essência do camisa 9. Por ser um músculo de extrema força e alta exigência, o tempo de recuperação é naturalmente mais demorado. O diagnóstico foi considerado grave pelos médicos, afastando de vez qualquer possibilidade de retorno ainda nesta temporada. Mesmo que o Flamengo alcance a decisão da Copa Intercontinental, marcada para o dia 17 de dezembro, Pedro não estará apto. A expectativa de vê-lo em campo novamente fica somente para o próximo ano, algo que muda completamente o planejamento ofensivo da equipe. Curiosamente, o único ponto positivo veio da radiografia realizada no antebraço direito. O laudo mostrou sinais claros de consolidação da fratura sofrida na semifinal contra o Racing. Antes do novo problema na coxa, a comissão técnica ainda nutria esperança de contar com Pedro por alguns minutos contra o Atlético Mineiro, 4 dias antes da grande final, em uma espécie de teste decisivo. Essa possibilidade agora está descartada. Vale lembrar que, por causa da fratura no braço, o atleta passou 3 semanas limitando impactos e treinando apenas na academia. Quando finalmente voltou ao campo, ainda com restrições, a intenção era reintegrá-lo de maneira gradual. O clube vinha adotando extremo cuidado para não acelerar nenhuma etapa, oferecendo a Pedro apenas atividades leves ao lado do grupo. Mas a nova lesão alterou tudo. Enquanto isso, o Flamengo segue sua reta final antes do jogo mais importante da temporada. O time encara 3 compromissos decisivos antes da viagem para Lima: o clássico contra o Fluminense nesta quarta-feira, o confronto com o Bragantino no sábado e a partida diante do Atlético Mineiro na próxima terça. A delegação embarca rumo ao Peru no dia 26, levando consigo a responsabilidade de reconquistar o continente, desta vez, sem seu principal artilheiro. Agora, o grande enigma é como o técnico Felipe Luiz reorganizará o ataque para a finalíssima do dia 29, às 18 horas, no Estádio Monumental de Lima, palco histórico onde o Flamengo conquistou o bicampeonato continental em 2019. A ausência de Pedro muda comportamentos, altera estruturas e coloca enorme pressão sobre quem assumir o comando ofensivo do time. A diretoria, por sua vez, encara o momento com extrema cautela e sabe que qualquer detalhe pode fazer diferença na construção psicológica do elenco. Internamente, o discurso é de união total e foco absoluto, mesmo diante da perda de um dos jogadores mais decisivos do continente. Há um entendimento de que a ausência de Pedro não pode se transformar em um peso emocional para o grupo, mas sim em um combustível para que o time entre ainda mais determinado na final. Cada peça do elenco será tratada como fundamental, e a ideia é criar uma atmosfera de solidariedade e superação. Nos bastidores, já se percebe uma movimentação natural em torno de quem assumirá a responsabilidade de comandar o ataque na decisão. Jogadores experientes têm sido orientados a elevar o protagonismo e a assumir lideranças circunstanciais dentro de campo. A preparação tática também passa por ajustes finos, movimentação sem bola, maior participação dos meio-campistas nas infiltrações e novas combinações ofensivas foram discutidas em reuniões internas. Todo detalhe agora importa: cada treino, cada repetição, cada escolha de posicionamento. Enquanto isso, a torcida observa tudo com um misto de apreensão e confiança.
Para muitos rubro-negros, a ausência de Pedro representa um desafio monumental, mas não um obstáculo intransponível. A memória do bicampeonato conquistado no mesmo estádio onde será disputada a final alimenta uma crença quase espiritual. Sempre que o Flamengo chega a Lima, algo grandioso parece prestes a acontecer. E esse sentimento coletivo, que começa nos torcedores e contagia o elenco, pode se transformar no diferencial psicológico necessário para a partida mais esperada do ano. No próprio ninho do Urubu, a comoção é perceptível. Funcionários, comissão técnica e jogadores demonstram carinho e solidariedade a Pedro, que recebe apoio constante desde o diagnóstico. Ele, por sua vez, mantém postura serena, tem participado das sessões de recuperação e promete estar ao lado dos companheiros em todos os momentos. Sua presença física, ainda que fora do gramado, é vista como essencial para fortalecer o ambiente e manter viva a sensação de unidade que o Flamengo deseja carregar até Lima. Diante desse cenário tão inesperado, a grande pergunta que surge é: como o torcedor rubro-negro recebe a notícia da ausência de Pedro justamente na partida mais importante da temporada? A nação sente que o time perde sua principal referência no ataque ou acredita que o elenco atual tem força suficiente para superar mais esse obstáculo? A opinião da arquibancada, como sempre, movimenta os debates e se torna parte fundamental desse clima pré-decisão. Outro ponto que gera discussão é o impacto emocional dessa perda no vestiário. Você, torcedor, acredita que o elenco vai transformar a ausência de Pedro em motivação extra? Ou entende que essa mudança repentina pode desestabilizar a preparação? O sentimento da torcida ajuda a construir a energia que o time leva para dentro de campo, e cada percepção conta nesse momento tão delicado. Além disso, há a questão tática. Na sua visão, quem deveria assumir o comando do ataque na final em Lima? O Flamengo deve apostar em uma solução mais conservadora, mantendo a estrutura habitual, ou arriscar um perfil diferente de movimentação ofensiva. A opinião da nação rubro-negra é sempre plural, intensa e carregada de paixão, e é exatamente isso que torna o debate tão rico antes de um jogo desse tamanho. Por fim, fica a pergunta que não quer calar: como você enxerga o Flamengo entrando em campo sem seu artilheiro, mas carregando a missão de buscar mais uma Libertadores na mesma cidade onde o clube viveu um dos capítulos mais emocionantes de sua história? A confiança permanece intacta? O temor aumenta? A voz da torcida precisa ser ouvida. Deixe seu comentário, sua visão e sua expectativa para esse momento decisivo. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clássico terminou, mas a polêmica apenas começou. A partida entre Flamengo e Fluminense, marcada por tensão do início ao fim, ganhou um novo capítulo após um lance decisivo que revoltou jogadores, comissão técnica e torcedores rubro-negros. Na etapa final, uma jogada clara dentro da área tricolor levantou a equipe inteira pedindo pênalti, porém, o árbitro optou por mandar o jogo seguir, ignorando o que muitos consideram um erro gravíssimo. As imagens da transmissão e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o defensor do Fluminense atinge o atleta do Flamengo de maneira evidente, deslocando-o antes mesmo do toque na bola. Especialistas em arbitragem que comentaram o jogo foram unânimes: pênalti claro, sem margem para interpretação. Mesmo com o VAR disponível, não houve chamada para revisão, o que aumentou ainda mais o sentimento de indignação entre os rubro-negros. Nos bastidores, a diretoria do Flamengo demonstrou forte descontentamento com a condução da arbitragem. Relatos apontam que membros da comissão técnica questionaram a equipe de arbitragem no túnel de acesso, cobrando explicações sobre a ausência de revisão. A sensação é de que o lance teve impacto direto no resultado final, podendo alterar completamente o rumo da partida naquele momento decisivo. O clima no vestiário após o apito final foi de incredulidade. Jogadores destacaram que episódios como esse se repetem com frequência e prejudicam a trajetória da equipe em momentos importantes da temporada. A queixa principal não é apenas sobre o erro em si, mas sobre a falta de coerência e transparência nas decisões que envolvem o clube em jogos de grande pressão.
A diretoria do Flamengo avalia internamente a possibilidade de formalizar uma reclamação oficial à CBF, cobrando mais rigor, profissionalismo e responsabilidade nas decisões arbitrais. O episódio reacende a discussão sobre a qualidade da arbitragem brasileira e reforça o sentimento de que algo precisa mudar rapidamente para garantir justiça e equilíbrio nas competições. Para a nação, fica a sensação de revolta e de que o resultado poderia, e deveria, ter sido diferente caso o lance fosse analisado corretamente. A repercussão não ficou restrita ao Maracanã. Nas redes sociais, a indignação tomou conta da torcida, que rapidamente fez a hashtag cobrando explicações da arbitragem figurar entre os assuntos mais comentados do país. Perfis de comentaristas, analistas e ex-árbitros reforçaram o coro, destacando que a falha não pode ser tratada como um simples equívoco, mas como um erro que compromete a credibilidade do campeonato. Muitos torcedores afirmam que, sem um posicionamento firme da CBF, situações semelhantes continuarão acontecendo. Outro ponto que chamou a atenção foi a postura fria e distante da equipe de vídeo, que não recomendou sequer uma revisão do lance. A ausência de intervenção do VAR gerou dúvidas sobre os critérios aplicados e aumentou a sensação de desequilíbrio no tratamento dado às equipes nas últimas rodadas. Para muitos, esse silêncio tecnológico em momentos decisivos é tão prejudicial quanto um erro em campo. Enquanto isso, jogadores do Flamengo seguem repercutindo o caso. Alguns atletas relataram que, durante o jogo, ouviram o contato no lance e ficaram surpresos com a decisão do árbitro. Outros ressaltaram que a falta de revisão coloca ainda mais pressão sobre o elenco, que agora precisa lidar não só com os desafios técnicos da temporada, mas também com decisões externas que influenciam diretamente o desempenho em campo. O clube deve divulgar um comunicado oficial nas próximas horas, reforçando sua posição e solicitando explicações formais sobre os procedimentos adotados na partida. Internamente, cresce o sentimento de que a arbitragem precisa ser debatida com urgência, sobretudo em jogos de grande rivalidade, para evitar que erros tão evidentes interfiram no andamento da competição. Para a torcida, resta expectativa por justiça e por uma resposta clara das autoridades esportivas. Os torcedores do Flamengo, que acompanharam cada detalhe do clássico, certamente têm muito a dizer sobre o lance que marcou o pós-jogo. Na sua visão, o contato dentro da área foi suficiente para a marcação do pênalti? Você acredita que o árbitro ignorou um lance claro, ou considera que houve interpretação equivocada? A participação da torcida é fundamental para entender como o episódio repercute entre aqueles que vivem o clube intensamente. Outra questão que divide opiniões é o papel do VAR. Muitos flamenguistas alegam que a tecnologia deveria, no mínimo, ter recomendado a revisão do lance. E você, torcedor, acredita que o VAR foi omisso? Ou pensa que a equipe de vídeo realmente não considerou o lance suficiente para a revisão? A opinião da nação é crucial para medir o nível de confiança no sistema utilizado atualmente no futebol brasileiro. Também é importante saber o que a torcida espera da postura da diretoria diante dessa situação. Na sua opinião, o Flamengo deve formalizar uma denúncia oficial e cobrar providências, ou seria melhor focar exclusivamente no desempenho dentro de campo? Você acha que a diretoria costuma agir de forma firme nesses casos, ou deveria se posicionar de maneira ainda mais contundente para proteger o clube? Por fim, fica a pergunta que ecoa entre milhões de rubro-negros: erros como esse influenciam o andamento do campeonato? Você sente que o Flamengo tem sido prejudicado com frequência, ou enxerga o episódio como algo isolado? A nação rubro-negra é quem sente no peito cada injustiça, por isso, sua opinião é essencial para compreender o impacto emocional e esportivo desse episódio tão polêmico. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.